Você costuma falar com você? Você se apoia e se acolhe ou você se cobra, se julga, se critica, se xinga? Como é a sua comunicação? Hoje, nessa primeira live, nós vamos falar sobre comunicação e espiritualidade, começando pelo tema o impacto da sua autocomunicação, a forma como você se comunica com você mesma, na sua energia, nas suas relações. Porque tudo que a gente fala, já ouviu falar aí, né? Palavra tem poder, pensamento tem poder. E palavra carrega uma energia, carrega uma emoção, carrega um sentimento. E tudo isso afeta, né? A gente, primeiro para começar por nós, pela nossa maneira, né, de sentir, pela energia que a gente carrega, a energia, consequentemente, que a gente emana e também a energia que vai nos ajudar a co-criar a nossa realidade. Então, hoje o nosso papo é sobre isso. Eu sou Priscila Paiva e essa é a live Comunicação e Espiritualidade, trazendo aqui a parte profissional e técnica da minha área, junto com a espiritualidade, que é o tema que eu abordo, e energia, que tenho certeza que você que está aqui certamente tem essa curiosidade. Então, vamos aproveitar para trabalhar também a inteligência espiritual, outro assunto que eu tenho trazido nos vídeos. E eu vou explicar também um pouquinho sobre a vivência e o projeto Roda de Conversa para Mulheres ao vivo, que eu sempre estou trazendo aqui através dos vídeos. Essa é uma oportunidade para eu poder divulgar e explicar para vocês como funciona. Então, mesmo que você assista depois, né, eu sei que é um horário meio complicado, estou abrindo essa live 2h30 da tarde, um horário que encontrei aqui também na minha agenda corrida. E mesmo que você assista depois, você pode fazer junto comigo. Vamos parar, refletir. Para começar, vamos respirar profundamente, cultivando presença, né, o aqui e agora. E, a partir disso, entrar num modo de reflexão. Não adianta só... Sim, é claro, né? Se você não tem tempo, é melhor assistir correndo, fazendo outra coisa do que não assistir. Eu também vou adorar seu like e sua visualização. Mas o ideal é que você pare por um momento, né? Prometo uma live curta, para que você possa refletir de verdade sobre a forma como você se comunica com você. Então, vamos começar aqui seguindo o roteiro para eu não me perder, né? Essa primeira série, nós vamos refletir sobre o modo como a gente fala conosco. Será que você é a sua melhor amiga? Muitas vezes a gente fala, né, para outra mulher, enfim. Pode sair também, adapte, né? Eu falo principalmente para mulheres, mas os homens podem pegar o conhecimento, pegar essa experiência aí para si. A gente fala, às vezes, muitas vezes, né, com o outro, com a outra, trazendo, elogiando, trazendo pontos positivos, né, dando apoio, vai lá, mas quando é com a gente está sempre se cobrando, está sempre na falta, está sempre com a síndrome de impostora, na autossabotagem. Então, a ideia aqui é que a gente comece a despertar para esse processo e quando a gente fala sobre isso, as coisas se tornam não fáceis, mas menos complicadas. Hoje a gente vai falar sobre isso e eu peguei assim, né, o horário que eu já tinha pensado em fazer de manhã, já tinha pensado em fazer vários dias, mas hoje eu falei, eu vou fazer de qualquer jeito, porque tem um ponto também especial. Se você curte astrologia, né? A gente está no momento hoje, lua nova em Câncer. Lua nova significa que Sol e Lua, né, se encontraram no mesmo ponto. E em Câncer, que é um signo que vai falar, primeiro, é regido pela Lua, né? Então tem essa simbologia do feminino também. A Lua, ou seja, é uma lua nova forte, né? Ela tá em casa, tá super à vontade em Câncer. E o Sol tá ali iluminando esse signo, essa energia, que a gente tá falando de simbologia. E para a gente poder entender, Câncer representa a intimidade, a família, o passado, a ancestralidade, a sua intimidade, o privado, tudo que é muito, sabe, para dentro, muito. Então é um momento propício, sabe? Um momento para você olhar para dentro e buscar identificar. Se você não está satisfeita, nossa, com a sua forma de se comunicar, com aquilo que você tem atraído para sua vida, né? É claro que quando se trata de comunicação, a gente está falando de, no mínimo, 2 pessoas. Então, muitas vezes, eu posso melhorar a minha comunicação, fazer, né, correr atrás de meios para desenvolver isso, mas eu vou esbarrar no outro. E eu não tenho controle sobre o outro.
mas a gente vai fazendo a nossa parte. Principalmente, como eu comecei aqui, pela nossa autocomunicação, pela forma como a gente se comunica conosco. Então, Câncer tem esse olhar para dentro. E além de Sol e Lua em Câncer, nós tivemos aí a entrada de Júpiter há uns dias, que é o planeta, né, segundo os astrólogos, grande benéfico, o planeta da sorte, da expansão, e que se exalta, ou seja, fica também grandão, muito à vontade em Câncer. E esse, no caso, Júpiter, fica durante um ano em cada signo. Então, nesse período aí de um ano, a gente vai ter também Júpiter expandindo as questões cancerianas. Juntando aí, nós temos, então, Sol, Lua e Júpiter em Câncer. A Lua nova, ela só dura uma semana, né? Para quem não tem isso aí, esse conhecimento fresco na cabeça, o ciclo lunar, né, de 28 dias aproximadamente, cada semana tem uma fase a Lua. Então, só vai durar uma semana a Lua nova, que é um período que os astrólogos dizem que é muito bom para cocriar, para plantar uma semente, para começar um projeto. Porém, embora a gente vá para a Lua crescente semana que vem, depois para a Lua cheia, que vai ser em Capricórnio, o oposto complementar, a Lua nova, no caso, né, todo mês, quando tem esse encontro de Sol e Lua no mesmo signo, que vem a Lua nova, os astrólogos colocam como, né, falam que é a lunação. Então, nós temos esse período da lunação canceriana, tudo vai girar em torno dessa simbologia de Câncer. Agora, né, contextualizei essa parte, né, do céu do momento da astrologia para dizer o porquê que eu fiz esse esforço para trazer, mesmo que num horário que eu sabia que dificilmente teria pessoas ao vivo, mas eu quero que você possa, a partir, se você está aqui, já ouviu todo esse discurso sobre astrologia, é porque você curte esse papo de espiritualidade, de esoterismo, e aqui a gente não vai falar sobre religião específica, a gente está falando sobre energia, sobre inteligência espiritual, sobre se sentir conectada com o todo, se sentir pertencente a esse mundo, porque espiritualmente falando, né, que eu posso até tentar trazer conhecimentos científicos, né, que a gente lê, que a gente aprende, mas não é, né, o meu campo de atuação, eu não sou da saúde, eu não sou da ciência, então quando eu trago aqui, é principalmente falando de espiritualidade, a visão espiritual, é que muito do que está acontecendo no momento se deve à nossa desconexão da nossa alma, do nosso espírito com... Né, a gente está se desconectando, perdão, né, deixa eu elaborar aqui melhor. Nós, né, estamos muito nessa parte material, né, do que fomos moldados pela sociedade, e a gente está desconectado da nossa essência mais pura, daquilo que tem valor de verdade, daquilo que nos nutre, e isso também é muito a simbologia de Câncer. Câncer representa a raiz, né, a raiz de uma árvore, você não está vendo, está lá no fundo, né? E aí o oposto complementar Capricórnio, é aquilo que todo mundo está vendo, vida pública, né? As folhas, os frutos, mas a raiz é aquilo que sustenta. Então a gente vai falar, quando a gente fala de Câncer, e aqui a minha proposta na vivência que eu faço, é esse olhar para dentro, para começar, para identificar as nossas emoções, os nossos pensamentos sabotadores. Claro, né? Em um encontro só, um encontro rápido, você não vai trabalhar questões profundas. Estou falando de fazer uma autoobservação e a partir daí a gente conseguir começar a trabalhar, né, essas nossas questões, coisas que a gente não consegue fazer na correria do dia a dia. A gente vai vivendo no automático, tem que responder e-mail, mensagem, tem que fazer isso do trabalho, vou para lá, vou para cá. Então é ter esse momento para observar os nossos pensamentos, sentir o que nos incomoda, perceber o que a gente gostaria, né? Se isso está me incomodando, ou será que eu gostaria de, né, mudar o meu caminho, mudar uma decisão, enfim. É para a gente poder fazer essa reflexão. E isso só acontece quando a gente olha para dentro, né? Quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento. E aí, voltando para essa simbologia da raiz, né? O que nutre, o que te sustenta, o que te deixa ali, né, seguro, firme. Que pode vir um vento, ó, imagina a árvore. Um vento, você dá aquela balançada, mas você se mantém firme. Outro dia apareceu um post aqui para mim até que falava do bambu, que ele tem raízes profundas, enfim, muito grandes, e é isso que sustenta, né? O bambu fica, né, fino, comprido,
não sei qual é a altura, mas enfim, é isso que sustenta, então ele pode, né? Mas ele vai se manter ali firme, não vai cair, não vai quebrar. Então é um momento para a gente trabalhar a nossa segurança emocional e aqui com foco na comunicação. Porque para você vir aqui se expor, abrir uma live, gravar um vídeo, ou se você tiver que fazer uma apresentação do seu trabalho, se você tiver que fazer uma palestra, tiver essa oportunidade, e às vezes não é nem só o ter que fazer, você escolhe uma profissão e acha que você não vai fazer isso, e a vida te coloca lá. E é a partir da nossa segurança emocional que a gente encontra esse sustento para fazer, porque você vai sentir o nervosismo, vai sentir a ansiedade, isso é natural. Eu falei nos stories há pouco tempo de uma amiga, um caso de uma amiga, que eu tenho um mapa dela, e ela, eu não vou lembrar agora rápido, não sei se é leão que ela tem no meio do céu, alguma referência de aparecer, de palco, né? Não é, eu acho que é leão no meio do céu, se eu não me engano, na casa 10. E aí eu fiz uma leitura assim, né, rápida, simples do mapa dela, e eu falei para ela que isso indicava, porque o leão é o professor, o leão, né, é o artista, o leão é o palco, é aquele que aparece, que se destaca. E eu disse para ela que ela poderia seguir por algum caminho assim, né, de ensinar, de compartilhar. Ela falou que não, que ela detestava falar em público e tudo mais. E ela foi seguir a carreira militar. Ela é da área da saúde, achou que estava isenta, né, nesse sentido, e ela está tendo oportunidades de trabalhar a oratória, tendo que fazer apresentações, tendo que fazer palestras. E aí ela veio me contar. Sabe, amiga, quando você disse isso há uns 3 anos, pois é, está acontecendo isso. Então, é mostrar que não é que tenha que acontecer, que você vai ficar olhando ali no mapa, vai ficar, porque pode ter várias interpretações, né? Mas fazendo essa leitura das simbologias, a gente vê um caminho ali de possibilidades. E eu trouxe esse exemplo porque ela é uma pessoa que não buscou isso. Então, muitas vezes, você não busca. Mas aí dentro da tua profissão, você precisa fazer aquilo, né? O chefe fala, olha, você vai lá e vai apresentar isso aqui para 20 pessoas, para 30 pessoas. Você vai, não, eu não me recuso, não vou fazer. Conheço outras pessoas também que tiveram que ir se desenvolvendo em tarefas não necessariamente frequentes, mas às vezes num projeto precisa ir lá e fazer uma apresentação, enfim, vai trabalhando. Então, dito isto, aí contextualizando um pouco, né, dessa proposta de unir a comunicação a partir, né, com a espiritualidade, a partir dessa busca por autoconhecimento do nosso estado emocional, que não vai ser todo dia do mesmo jeito, nem todo dia a gente vai se sentir segura, confiante, né, eu vou lá, eu vou aparecer, a gente vai ter dias e dias, mas é buscar ferramentas para que a gente consiga estabelecer aí um mínimo equilíbrio, né, para lidar com isso. E uma das dicas que eu dou, né, na vivência e que eu compartilho aqui com vocês é a parte da respiração. Eu até falei ainda há pouco, vamos respirar, então vamos novamente, né? Vou até aproveitar para desacelerar aqui que eu trouxe muita informação direto e a minha fala vai acelerando. Então, a prática da respiração, né? Você vai respirar aqui, enchendo os pulmões aqui, o diafragma, deixando a barriguinha cheia e solta. A respiração é fundamental na comunicação para trazer calma, clareza de pensamento, para você ter tempo de organizar as suas ideias, para você controlar a ansiedade. Sempre teremos a ansiedade, que é até importante a gente pensar, né? Ah, eu tenho que fazer isso, 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 tem que conferir, o roteiro tá ok, a iluminação, tudo certinho. Bate uma ansiedade, mas essa ansiedade não pode te impedir de fazer algo ou te deixar tão descontrolada que você esquece de algo. A princípio, você pode fazer um checklist, né? Conferir o telefone, limpar a câmera do telefone frontal, conferir a iluminação, enfim, a internet, você vai vendo. Mas depois, independente, né? A princípio, uma listinha cai muito bem. Depois você já vai lá no automático, vai aprendendo. De qualquer forma, tem vários fatores que podem nos desestabilizar. Às vezes uma notificação, uma mensagem,
alguma coisa, eu tenho que abrir a live porque eu prometi nesse horário, mas eu tenho que fazer uma outra coisa. Isso aí já deixa a gente preocupada. Então, para cultivar presença, né, para se estabelecer nesse momento aqui agora, respira. E você vai percebendo que até a fala muda. Você vai indo para um estado de mais calma do seu corpo e a voz, como é emoção, ela muda. Eu preciso até beber mais água porque eu acelerei aqui. Agora, vamos entrar de fato no tema de hoje. Fiz essa introdução enorme. Se for uma introdução, gente, 20 minutos quase, né? Aí vocês vão falar se essa live vai demorar quantas horas, né? Não desista de assistir. A gente vai pensar, né? Fez a respiração? Se você se sentir à vontade, fecha os olhos. Não vou fechar aqui, mas fecha os olhos em casa. Se você curtir aí um mantra, né, uma música clássica, um som da natureza, enfim, a música que... Só não recomendo uma música com letra, porque pode te distrair, né? Mas um sonzinho aí, para você fazer essas respirações e buscar, pensar na maneira como você se comunica com você. Você costuma se elogiar, e esse elogio é verdadeiro? Porque muitas vezes você fala meio que para você se convencer, sabe? Aí eu sou. Também não funciona muito. Você precisa... Vou dar um exemplo, né? Trazer aqui. Há um tempo eu me cobrava com algumas questões profissionais. Muito na falta. Que é uma coisa que eu tenho que trabalhar sempre, porque tá até lá no meu mapa. Saturno, sabotador. Mas eu também senti a necessidade de me capacitar tecnicamente em algumas coisas que eu via, que eu sentia essa falta. Então não é só você repetir, eu sou muito boa, sou excelente. Não, peraí. Você tá fazendo por onde para ser excelente? Não adianta eu falar, eu sou muito boa, eu sou excelente, eu chego atrasada sempre, não cumpro com os meus acordos, falo que vou e não vou, chego atrasada, não sou uma pessoa responsável comprometida. Não, não é assim, né? Precisamos ser honestas. Agora, às vezes, o que eu tô falando aqui é que a gente se cobra além. Então, quando eu busquei me capacitar profissionalmente, as pessoas até, não vou falar só que tem que ser assim, porque às vezes você não é cercado de pessoas que te apoiam, mas às vezes as pessoas falam que nós somos boas e mesmo assim a gente não acredita muito. Então, é nesse ponto que eu tô chegando. Enfim, seus trabalhos têm um feedback positivo, você é uma boa profissional, mas você que se cobra demais. É esse ponto que eu tô querendo trabalhar. Não é aquele a pessoa não faz por onde, não estuda, não se capacita, não se atualiza e vai ficar dizendo. Por exemplo, você, quer melhorar sua comunicação, vai ficar falando, eu sou boa comunicadora, eu sou muito boa. Se você não buscar técnicas, não buscar praticar, que não adianta só saber a teoria e não praticar, como é que você vai ser boa? Você acha que a primeira vez que eu abri uma live, a primeira vez que eu gravei um vídeo foi igual agora como eu faço? Claro que não. É conforme a gente, tudo nessa vida é prática, né? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai se aprimorando e ainda assim, tem dias que a gente não vai ser tão boa assim. Mas vamos voltar lá para nossa reflexão, né? Respira e pensa comigo. Você costuma dizer quais palavras sobre você, sobre a sua forma de se comunicar? Você acha que a sua voz importa? Os pensamentos que vêm na sua mente são mais pensamentos negativos, sabotadores, que te invalidam, que te desestimulam? Ou são pensamentos positivos que te elevam? Então, é muito comum a gente falar isso, às vezes... errei isso aqui. Nossa, eu faço tudo errado. Eu não tenho jeito. Faz isso aqui pra mim, porque eu não... Ok, não temos habilidade para tudo.
Mas será que você realmente não tem habilidade ou você tem o medo de fracassar? Ou você está repetindo algo que foi dito para você? Às vezes é uma oportunidade, não é só porque uma pessoa faz algo melhor que você não pode também aprender a fazer caso você queira aquilo. Então a gente precisa bem refletir, né? Com o que é. Isso é um processo que só você pode responder, eu não posso ficar apontando, embora às vezes a gente consiga, né, através da observação e da energia, inclusive, perceber algumas coisas no outro. A forma como a gente fala com a gente, ela impacta na nossa autoestima, no nosso campo energético e até no que a gente atrai. Porque se você não é sua melhor amiga, você não é sua maior fã, você não é aquela pessoa que está sempre se elevando, tá ao contrário, sempre se colocando para baixo, você está vibrando no quê? Né? Em sentimentos negativos, em frustração, em tristeza, muitas vezes em inveja, né? Em querer aquilo que é do outro, da outra, né? Na tristeza, no egoísmo, enfim. A gente vai para as vibrações mais baixas. Nessa, a gente tá num campo mais baixo, que é difícil, né? A gente cocria coisas positivas e negativas o tempo todo, somos co-criadores. Mas o que você vai atrair? Situações e pessoas que confirmem aquilo, né? Se você não se valoriza, se você não se apoia, muitas vezes você atrai pessoas que vão também, né, te tratar de um jeito que você acha que não merece. Você fala, mas por que essa pessoa tá me tratando assim? Mas e aí, como você se trata? Eis a questão. Então, primeiro, a gente precisa fazer esse trabalho aí interno para começar a atrair também isso, fazer aquela limpeza de cortar também. Será que eu preciso realmente dessa pessoa aqui próxima a mim? Essa pessoa tá falando essas coisas para mim? Até que ponto é ela que é abusada ou eu que dou essa liberdade e não imponho limites? A palavra, ela é energia. E quando é dita para dentro, tem um poder ainda maior. Tô indo aqui para eu não me perder e ficar falando aqui coisas aleatórias, né? Então, quando a gente, como eu comecei a live, né? A palavra tem poder, a gente tem isso assim, fala, mas e aí, que a gente observa o que a gente fala? É preciso também ter essa disciplina. Assim como os nossos pensamentos, eles importam muito, espiritualmente falando, não vale só o que você faz ou não faz, uma atitude, mas o que você pensa também. Não adianta, mas eu não faço tal coisa de errado, mas se você fica ali, né, arquitetando 1000 planos, violências, por exemplo, você acha que está atraindo o quê para sua vida? Então, o pensamento, que também é uma forma de matéria, é uma energia, ele cocria, ajuda a cocriar, né? Não é só você pensar. Outra live a gente fala mais sobre isso, que é essa live aqui, senão vai ficar muito comprida. Mas a proposta é trazer esse primeiro passo. E se vocês, né, curtirem ainda mais, gostarem, eu trago aqui outras reflexões unindo comunicação e espiritualidade. O importante é que você hoje comece a pensar na maneira como você se trata, como você olha para você, aproveitando essa energia e lua nova, hein, feminino, né? Essa sabedoria feminina para trabalhar a sua autoestima através da comunicação com você. Eu posso melhorar minha comunicação com o outro e devo até, principalmente quem estuda espiritualidade, quem trabalha, aprendi isso. Você chega no outro, blá. Claro, a gente vai escorregar algumas vezes, né? Ainda faz parte aí do nosso processo evolutivo. Mas como você vai ser uma pessoa, eu tô evoluindo e tô o tempo todo com uma comunicação agressiva? Isso não rola, né? Também não vai ser hipócrita e ficar lá no, né? Não sei o quê, achar que ser espiritualmente evoluída é fala baixo, fala manso, não sei o quê, nananã, que eu conheço muita gente que é assim também, mas, nossa senhora, mas para não baixar aqui a vibração da nossa live, vamos nos concentrar, né? Primeiro, essa primeira live é o seu trabalho com você. Olha para dentro e fala, hoje eu vou mudar a minha forma de me comunicar comigo. E aí, você vai começar a perceber, prestar atenção em frases negativas que você fala, como eu sou um desastre, nada dá certo para mim, eu não sei fazer isso, todo mundo consegue menos eu, tá todo mundo feliz, tá todo mundo viajando. Cuidado com a comparação, não é nada positivo. Isso vai alimentando uma narrativa, né, interna, e seu cérebro vai entendendo que é assim mesmo.
Isso aí tem uma parte científica, tá? Não é só espiritualidade, não é só achismo. Que quando você... Às vezes eu compartilho aqui vídeos da Anete Guimarães, fica bem claro, que ela fala muito sobre isso e usa os termos científicos, né? Quando você afirma para o seu cérebro muito algo, ele vai ali, tem os comandos, tem as células, tem não sei o quê. Enfim, se você começa com afirmações positivas, também vai mandar ali para as suas células, para o seu organismo, algo, por exemplo, para ajudar a se regenerar, a se restaurar. Tem essa relação aí com a atração, a lei da atração. E também o seu campo vibracional, né? É uma coisa muito assim, às vezes você fala uma palavra bonita, mas carregada de, sabe, de rancor, de inveja, aquela coisa tá rindo, mas todo mundo percebe que aquilo ali não tá... Do mesmo jeito que o discurso não tá alinhado à prática, muitas vezes o que a gente diz não tá alinhado à energia que deveria aquela palavra, né? Então, o seu campo vibracional, ele vai carregar as suas emoções. Se você não trabalhar isso, não adianta só falar palavras bonitas. Mas para começar, é melhor você mudar a sua comunicação forçadamente do que você continuar repetindo palavras negativas e frases, principalmente sobre você. E essa conexão também com a espiritualidade, eu vou trazendo uma outra oportunidade para a gente aprofundar mais, mas eu quero deixar bem claro que quando você fala consigo e com o outro também, mas quando você usa coisas negativas, palavras negativas, frases vindas de emoções negativas, você está entrando na frequência de espíritos ainda inferiores e, portanto, é com eles que você vai criar laços, se vincular e, junto com isso, vem a influência negativa, que quando não tratada ali, pode, né? A influência vem a partir de uma brecha, de uma imperfeição moral nossa. E a partir dessa influência pode vir a gerar uma obsessão. A obsessão já é uma ação frequente, né, de um espírito mau sobre um indivíduo, né, quando fica ali já constante, né, frequente, constante. E a obsessão, ela também tem 3 etapas. Eu comentei no outro dia sobre a novela A Viagem, coloquei até no destaque quem quiser ver mais um pouquinho sobre isso. Mas só para a gente ver como tem essa importância da comunicação com a espiritualidade. Por isso que eu estou trazendo essa abordagem aqui para vocês. E isso também traz a gente para o sentimento de culpa, para a autossabotagem, para vários fatores que vai nos vincular com essa espiritualidade que ainda não encontrou a luz e que se compraz, sente prazer quando a gente se entristece, quando a gente fere o outro, que a gente pode usar nossa comunicação para ferir ou para curar. Também vamos trazer isso. Então, que fique claro aqui, encerrando a nossa live, que você tome conta do que você fala, né? Que faça essa vigilância com a sua palavra. E passe a partir de hoje, aí anota aí, pega aí a caneta, o papel, pega aí a nota, que a live tá acabando, né? Vou fazer uma proposta aqui, vou falar, escreve aí, ó. Escreva o que disse para si mesma nesse momento. Agora você vai reescrever, sabe? Em vez de você é burra, tudo bem errar. Eu tô aprendendo. Então você vai escrever, vamos lá. Você vai anotar, perceber o que você pensa de errado sobre você, reformular essa frase e você vai falar. Vai falar. Quando você fala em voz alta, você está confirmando mais isso e você vai sentir a vibração. No começo você pode achar estranho. Por exemplo, eu sou burra. Aí você vira e fala, não, tudo bem, eu tô aprendendo. Aí você não me convenci, não. Mas conforme for passando o tempo, você pode virar, tudo bem, eu tô aprendendo. Aí você vai sentindo mais essa leveza. Falando novamente, identificar os pensamentos negativos com relação a você, a sua comunicação. A sua comunicação com você mesma, a maneira como você fala com você, reformular essa frase e passar a afirmar essa frase para você. Olha, eu tô dando várias dicas que eu dou na vivência e roda de conversa de comunicação e espiritualidade, hein? Só que lá você vai fazer junto comigo, com mais tranquilidade, num espaço seguro, acolhedor, com no máximo 5 mulheres, onde você escuta, tem espaço de fala, de escuta e de troca, a gente aprende uma com a outra. Além de só na vivência a gente demora uns 10 minutos, pelo menos, né, nessa parte de meditação guiada, para poder refletir e
e depois fazer tudo com calma. E o encontro dura 2 horas. Então, a forma como você se trata vai refletir na forma como o mundo te trata. E essas palavras têm poder, então hoje a gente assume o compromisso, não assume? Bota aí para mim nos comentários quem assume o compromisso de mudar a sua vibração, começando pelo que você diz. Então mude a sua vibração começando pelo que você diz a partir de hoje. Topa? E se você quiser aprofundar esse processo, é claro, te convido para vivência e roda de conversa de comunicação e espiritualidade, mas aí tem uma que é mais focada na comunicação, parte técnica, com exercícios, e tem uma que é mais voltada para inteligência espiritual, mas a gente também aborda esse processo a partir da fala, né? Para quem não sabe, eu sou formada em comunicação social e minha área de interesse é espiritualidade, se você está aqui certamente sabe, e a gente vai trabalhando, vai fazendo esse processo, cada encontro, o valor do investimento é de R$67, com opção de parcelamento, e se você quiser fechar 3 encontros, tem um desconto. Também tem a consultoria individual, tem a mentoria, 4 encontros. Me chama no direct que eu te explico detalhes para você ver o que mais é interessante para você no momento. Mas a roda de conversa eu adianto, R$67 por 2 horas nesse encontro especial para desenvolver a sua comunicação com essa visão da espiritualidade, da energia. Então, passei todas as informações aqui. E algumas ferramentas eu espero ter ajudado e compartilha comigo a sua experiência. Muito obrigada por assistir até aqui e quem gostou, deixa bem claro aí para eu poder encontrar mais aí um momento e trazer uma nova abordagem de comunicação e espiritualidade.